O drama começa em um colégio masculino da Coreia. Na sala de uma turma que deveria ter 20 alunos, acontece algo que não encaixa desde o primeiro minuto. Nos registros oficiais aparecem 20 nomes, mas quando fazem a contagem real há 21 garotos sentados. E o pior não é o número. O pior é que ninguém consegue entrar em acordo sobre quem é esse aluno extra, como se ele estivesse ali e ao mesmo tempo não estivesse. No começo, eles tratam isso como uma confusão boba. Eles se olham entre si, contam de novo, apontam, comparam com a lista no quadro e até conferem os uniformes, buscando uma pista mínima. O problema é que a sala não parece cheia a ponto de ter um corpo a mais, mas também não parece normal. É uma sensação estranha, como quando alguém sabe que deixou a porta aberta e não lembra se fechou. E quanto mais pensam, mais a ideia entra na cabeça. Se de verdade há 21, então alguém está infiltrado, ou alguém está escondido. Nesse grupo estão Choi Yun-suk, Park Ji-yeon, Yoshi, Kim Jung-kyo, Ma Xiu, Yeon Ja-hyuk, Asahi, Beng Yedan, Kim Do-young, Aruto, Park Jo-vovo e So Young-wan. A situação fica mais desconfortável porque cada um tem seu próprio medo. Tem quem tema o sobrenatural, tem quem tema pagar mico, e tem quem simplesmente odeie sentir que não controla nada. Além disso, quase todos compartilham uma mania em comum. Não gostam de gatos nem de animais que aparecem do nada, e qualquer coisa estranha que tenha a ver com olhos na escuridão ou sons esquisitos deixa a pele deles em alerta. Então, mesmo que digam que não é nada, o corpo entrega. Young-wan, que vive pensando em conteúdo para redes e sonha em ser youtuber, decide falar do assunto como se fosse uma simples curiosidade da sala. Ele começa a gravar e a comentar sobre os 21, achando que isso vai render visualizações. Mas quando a câmera fica apontada para o grupo, o clima muda. Por um instante, o vídeo capta algo que não encaixa, uma espécie de presença que não dá para ver por completo, como uma borda borrada ao redor de alguém, como se um rosto tentasse se formar e depois se apagasse. Não é um fantasma com lençol nem nada assim. É pior, porque é sutil. Um segundo parece um erro da lente e no seguinte parece que alguém está grudado neles, respirando em cima. Young-wan tenta rir, mas já dá para ver que está nervoso. E o resto, que vê por trás, fica em silêncio, como se de repente tivessem desligado o barulho do mundo. O susto fica mais sério quando Yedan, que é daqueles que vivem com fones e gravações, descobre outra coisa inquietante. Ao reproduzir uma gravação da própria voz, além do áudio dele aparece um som estranho, como uma camada distorcida por baixo, algo que não deveria estar ali. Não é um simples ruído do microfone, soa como se alguém roçasse o ar ou fizesse um murmúrio esquisito lá do fundo do arquivo. Alguns dizem que parece uma voz do além, outros que é um ruído de fundo, mas todos sentem o mesmo incômodo. A sala está cheia de algo que não se deixa ver. Yoshi, que não aguenta a incerteza, fica intenso e propõe chamar isso que está se escondendo. Ele faz isso com aquela mistura de coragem e nervos que adolescentes têm quando querem provar que não têm medo. Do-young, que costuma organizar e colocar ordem, tenta evitar que vire bagunça, mas no fim acaba metido também. Entre todos, montam uma espécie de ritual tipo Ouija usando um pincel e papel, como se fosse um mapa, com a ideia de que o pincel aponte para quem não pertence. A cena sai do controle rápido demais. O pincel começa a se mover sozinho, como se alguém o empurrasse do outro lado. Lá fora, a chuva e o vento parecem mais fortes, e de repente a porta da sala se fecha com uma batida seca. Não é um fechou por corrente de ar, parece uma porta batida com intenção. Depois acontecem coisas que ninguém consegue explicar. Folhas e papéis começam a se levantar, giram no ar e caem como se a sala fosse um redemoinho. Aí a graça acaba. Quem estava gravando desliga o celular, quem estava rindo fica mudo, e quem estava fazendo pose de valente corre primeiro. Eles saem da sala sem olhar para trás, descem as escadas a toda velocidade, e dão de cara com algo que termina de quebrar a segurança deles. Um professor está caído, inconsciente, como se tivesse desabado. A culpa cai em cima deles em segundos. Eles não sabem se foi uma pancada, um susto ou algo pior, mas sentem como consequência direta do que fizeram. Eles o levam ao hospital imediatamente. Na sala de espera, pela primeira vez se olham com outra cara. Já não é só medo, é também responsabilidade. Ninguém diz em voz alta, mas todos pensam mesmo. Se o aluno extra existe e está irritado, eles podem acabar pagando mais caro do que imaginavam. Naquela mesma noite, a paranoia vira uma missão. Já não é fofoca de sala. Agora eles querem descobrir quem é o aluno a mais e tirá-lo dali, porque sentem que, enquanto não identificarem, qualquer um pode ser o próximo a sair machucado. Eles se reúnem de novo e começam a propor testes, como se fossem detetives improvisados, misturando lógica com superstição, tudo ao mesmo tempo. Yoon-suk, que se acha o mais lógico do grupo, solta uma teoria curiosa. Se o que está ali é um fantasma,
talvez reaja diferente a certas coisas. Então surge um teste estranho que parece inventado na hora. Eles dão biscoitos ou snacks e todos têm que terminar para provar que são humanos, como se um espírito não pudesse fazer isso. É um plano meio ridículo, mas para eles dá tranquilidade pensar que tem controle. E enquanto comem, olham os outros com suspeita, procurando o mínimo detalhe. Quem mastiga devagar, quem evita engolir, quem fica com a xícara na mão como se fosse veneno. O teste não confirma nada, mas deixa um efeito. A desconfiança entra no meio deles. De repente, qualquer estranheza normal, um bocejo, um tremor, um olhar perdido é interpretada como sinal sobrenatural. E aí aparece outra pista. Tem um colega que está agindo estranho há dias. Ele acorda de noite e fica desenhando obsessivamente a mesma imagem, uma e outra vez, como se não conseguisse parar. No dia seguinte, Yoon-suk tenta outra coisa, medir a temperatura de todos antes de entrar na sala, convencido de que um espírito seria mais frio. Quando chega o garoto que desenha, que acaba sendo Azaí, o medidor marca um frio estranho. A mão parece gelada e a pele fica com aspecto apagado. Yoon-suk não diz nada em voz alta, mas na cabeça dele Azaí fica em primeiro na lista de suspeitos. E como nesses grupos o boato corre mais rápido que a verdade, em minutos todo mundo já está olhando para Azaí como se ele fosse culpado. Como se faltasse gasolina para o fogo, Yoon-gi-van passa pela sala de arte e vê Azaí pintando com uma intensidade que impressiona. Yoon-gi-van, em vez de acalmar a situação, se anima. Acha que isso é material perfeito para o canal dele. Na cabeça dele, o que vê parece um ritual. Traços fortes, movimentos estranhos e uma concentração tão pesada que não deixa espaço para brincadeiras. Quando Yoon-gi-van mostra esse vídeo, a acusação vira coletiva. Os dias passam e a sala vira um lugar cada vez mais desconfortável. Em uma aula, passa um vídeo de ciências, e por um segundo, aparece uma figura estranha na tela, como se alguém invadisse o quadro. Alguns riem para não admitir o medo, outros negam e dizem que são falhas do vídeo, mas por dentro todos ficam tensos. E ainda por cima os exames se aproximam e eles deveriam estar concentrados. Mas como alguém se concentra quando sente que tem alguém invisível sentado ao lado? A pressão explode quando perto de uma janela aparece um gato ferido e ficam manchas vermelhas que assustam qualquer um. Ninguém sabe se foi um acidente ou se alguém colocou aquilo ali para provocar, mas o impacto é real. Nessa idade, ver algo assim, mesmo que não seja terror, pesa. Depois eles veem um desenho em tons vermelhos, como uma imagem feita com raiva demais, e a sala inteira começa a parecer uma cena de filme, só que desta vez não tem pausa nem saída. E claro, o suspeito perfeito continua sendo Azaí. Yoon-gi-van mostra o vídeo em que Azaí aparece pintando e o grupo vai para cima com acusações. Azaí, cansado, mostra que tem uma cruz tatuada e até um pingente com uma cruz, como quem quer dizer que está protegido. Também deixa claro que tem orado do jeito dele, pedindo que qualquer energia ruim vá embora da sala. Depois explica a mão fria, não é algo sobrenatural, e sim uma condição médica de sensibilidade ao frio. Ao ouvir isso, vários ficam com vergonha, porque percebem que estavam atacando por medo, não por provas. Mas o alívio dura pouco. Naquela noite, eles decidem ver um filme de terror no dormitório, como se encarar o medo em grupo fosse ajudar em alguma coisa. Yoon-gi-van nota que seus clipes estão bombando nas redes, que o pessoal comenta, e o chip do show liga. Ele abre uma live dizendo que no grupo dele tem um fantasma real. Os seguidores riem, tratam como piada e pedem provas, e ele decide que vai caçar o espírito ao vivo. Ele começa a provocá-lo, como se fosse uma boa ideia desafiá-lo. E aí o clima fica pesado de novo. Um sensor marca movimento, algo invisível parece aparecer e sumir, como uma silhueta que não fica fixa. Yoon-gi-van treme, mas não para de gravar, porque a cabeça dele está dividida entre o susto e a emoção de ter o vídeo do ano. Até que a presença vai em direção à escola e ele a segue, andando por corredores que à noite soam diferentes, mais ocos, mais frios, como se cada passo ecoasse demais. Em um desses momentos, algo escuro, como uma mancha que se move, se aproxima de Ji-on e desliza para o papel que ele tem à frente. Não parece uma possessão exagerada, mas sim uma mudança estranha, como se alguém desligasse um interruptor na cabeça dele. No dia seguinte, pela primeira vez na vida, Ji-on tira notas ruins. O diretor o chama, pergunta se ele está bem e diz que ele não parece ele mesmo. Ji-on promete se esforçar, mas por dentro tem certeza de que algo aconteceu, porque sente a própria mente como se fosse de outra pessoa. Desesperado, Ji-on busca ajuda onde der. Ele entra em contato com um amigo cuja avó é uma muda, alguém que supostamente sabe proteger as pessoas. Para ele, já não é brincadeira, ele sente que precisa de proteção urgente. Enquanto isso, o grupo continua tentando soluções caseiras. Alguém diz que os espíritos odeiam sal,
Então eles enchem a sala com linhas de sal, como uma barreira. Isso, em vez de acalmar, deixa o ambiente mais tenso. Surgem brigas bobas, empurrões, mau humor. Ninguém dorme direito, todos chegam irritados, e qualquer sombra vira suspeita. No meio dessa paranoia, eles notam outro colega que se comporta diferente. Ele evita tocar certos objetos, fica nervoso quando alguém encosta nele de surpresa e a cada dia parece mais cansado, como se não conseguisse descansar. Um garoto, já traumatizado, coloca proteção espiritual na cama para dormir tranquilo. Naquela noite, esse colega entra para deixar chá como sempre, e assim que toca na cama, grita de dor como se tivesse se queimado. Ele sai correndo, se tranca em outro quarto e, ao se olhar, descobre marcas estranhas nas costas, como sinais que não deveriam estar ali. A partir daí, tudo faz sentido. Esse aluno extra foi quem moveu o pincel no ritual, quem fez os papéis voarem, quem esteve presente sem que eles notassem. Inclusive tem um detalhe que os deixa congelados. Em certos espelhos ele não aparece refletido, e a sombra dele parece falhar quando a luz muda. É como se fosse real, mas não totalmente. E quando um aparelho da sala liga sozinho, se movendo como se apontasse para alguém, o indicador volta ao mesmo garoto, de novo e de novo. Ele se levanta pálido e jura que não fez nada. Eles tentam desligar o aparelho, colocam no chão, mas ele continua funcionando como se tivesse vida própria. Para os garotos já não há dúvida, isso é obra de um espírito. E como a mente humana odeia vazios, eles começam a preencher o espaço com teorias. Que o fantasma quer atenção, que está com raiva, que está procurando alguém específico. Depois eles ouvem música dentro de um armário. Seguem o som e encontram um objeto no chão com manchas vermelhas, e aquele mesmo som estranho que tinham ouvido na gravação. Young Van recorta, posta na internet e consegue mais visualizações. O canal dele cresce, mas dentro do colégio ninguém acredita de verdade, e isso frustra. Ele diz que quer proteger a reputação da turma, mas também dá para ver que ele ama a atenção, e essa mistura coloca ele em apuros. O grupo fala em usar um método mais agressivo para expulsar o espírito, algo que supostamente incomoda tanto que o obriga a ir embora. Young Van, de novo, decide fazer uma brincadeira, imitar o fantasma para assustar o resto. Mas a brincadeira sai cara. O telefone dele estraga, o sinal falha, e ele recebe uma ligação ameaçadora, como se alguém mandasse parar. De susto, ele acaba quebrando o celular. Aí fica claro que o espírito não só existe, como também se ofende quando o tratam como brinquedo. Um dos garotos recebe uma carta de mau agouro, como se anunciasse que algo ruim vai acontecer com ele em poucos dias. Isso muda o tom do grupo. Ninguém mais ri. Até os que diziam que era tudo invenção começam a olhar a sala como se fosse um lugar perigoso. Quando anunciam o Halloween, eles sentem que já tiveram terror suficiente para um ano inteiro. Mas a participação é obrigatória e o colégio vira um desfile de fantasias. No meio da bagunça, um garoto tem a ideia de pedir ao fantasma que assuste outra turma rival para que o grupo dele ganhe uma competição. Parece ridículo, mas também parece desespero. Quando alguém está com medo, às vezes tenta negociar com o que assusta. O que ninguém esperava é que o fantasma, tocado pela pressão e pela emoção de se sentir parte, solte a energia dele de verdade. E quando isso acontece, a coisa fica feia. Ele se move numa velocidade impossível, apaga luzes, faz objetos se deslocarem sozinhos e cria uma sensação de frio que entra na pele. Os garotos acabam num percurso que parece um labirinto dentro do colégio, com portas que se fecham, um piano que toca sozinho e sombras que aparecem onde não deveriam. No começo alguns tratam como missão cumprida, até perceberem que o fantasma já não está brincando. Ele também assusta os próprios amigos, como se o poder dele tivesse saído do controle. No meio do caos, 2 estudantes ficam para trás. Um anda sozinho pela escola, tremendo, e quando vê o fantasma de frente se assusta tanto que cai da escada e bate a cabeça. O resto chama a polícia e diz que há um aluno invisível dentro do prédio, mas o agente não quer entrar com eles. Esse detalhe frustra, porque confirma o que sentem. Ninguém de fora entende o que está acontecendo, e eles têm que carregar isso sozinhos. Depois do acidente, o grupo entra em modo defesa. Alguns querem expulsar o espírito a qualquer custo, porque agora veem como um perigo. Outros começam a duvidar, porque percebem que nem tudo o que aconteceu foi com má intenção. Azaí diz que conhece um jeito de revelar o fantasma infiltrado. Ele coloca uma melodia especial no telefone, um som feito para incomodar espíritos. Assim que toca, o fantasma se contorce de dor, como se estivesse queimando por dentro. Um amigo desliga a música na hora, porque, apesar do medo, eles também não querem machucá-lo assim. Esse instante abre a porta para a verdade.
Um dos garotos se aproxima do fantasma em particular e diz que vai continuar sendo amigo dele mesmo se ele for um espírito, porque para ele a amizade pode ser mais forte do que o medo. Yoshi, que não acredita em nada sem provas, decide confirmar. Ele faz estudantes de outra turma olharem para o lugar onde o fantasma está parado, e ninguém vê ninguém. Aí está a prova que faltava. O aluno extra não é boato, é real, mas não para todos os olhos. Com a evidência na mesa, o grupo se reúne e o confronta. Eles exigem que ele diga a verdade. Sob pressão, o fantasma apaga as luzes, move objetos e finalmente para de esconder o que é. Os garotos entram em pânico, mas também percebem que já não podem fingir que não acontece nada. Então o fantasma conta a história dele. O nome dele é Choi Yun-suk. 10 anos atrás, ele foi estudante daquela mesma turma, mas tinha uma doença incurável e passou grande parte da vida em hospitais. Os médicos não conseguiram salvá-lo e ele acabou morrendo muito jovem. O que mais doía não era só estar doente, era se sentir sozinho, sonhar em ter amigos e não conseguir viver uma vida escolar normal. Antes de partir de vez, ele desejou com todas as forças poder ficar mais um pouco, mesmo que fosse perto do que amava, mesmo que fosse em silêncio. Aí aparece um detalhe ainda mais triste. O vigilante do colégio é o pai dele. Anos atrás, destruído pela perda, ele deixou uma oração e um desejo naquela mesma sala, sem imaginar que o filho acabaria ficando como um espírito. Yun-suk explica que o acidente da escada não foi intencional. Ele não quer machucar ninguém, ele só se desespera quando o ignoram, quando usam, ou quando sente que vão expulsá-lo como se fosse um incômodo. A confissão divide o grupo. Uma parte sente pena e quer perdoá-lo, porque entende que a dor dele é real. A outra parte, com o susto ainda fresco, só quer expulsá-lo e voltar ao normal. Eles decidem votar. E o resultado dá empate, como se nem o grupo conseguisse entrar em acordo com o coração. Quando parece que tudo vai se quebrar, o garoto do hospital intervém. Diz que o que aconteceu foi um acidente, que ele sentiu medo, sim, mas que também sentiu que Yun-suk não queria matá-lo nem machucá-lo. O voto dele desempata e o grupo decide que o fantasma pode ficar, pelo menos até eles terminarem o ano. Yun-suk volta para a sala com uma mistura estranha de alívio e dor. Alívio porque não estão expulsando, dor porque percebeu o quão fácil é o medo vencer. Nos dias seguintes, a sala vive uma calma estranha, como aquela calma depois de uma tempestade. O céu parece tranquilo, mas a gente sabe que ainda tem eletricidade no ar. Alguns garotos tentam agir normal, como se nada tivesse acontecido, porque têm vergonha de admitir que ficaram assustados. Outros ficam mais protetores e começam a fazer pequenos gestos para que Yun-suk não se sinta deixado de lado. Deixam um espaço livre ao lado, guardam uma cadeira mesmo que nem sempre consigam vê-lo, ou escrevem bilhetes curtos no caderno para ele ler quando ninguém olha. Junkyu tenta quebrar a tensão com humor, como se uma risada pudesse cobrir o medo. Já eu fica calado, observando cada canto da sala, ainda com a ideia de que qualquer coisa pode sair do controle de novo. Haruto e Machio, que no início queriam tirar o espírito a qualquer custo, começam a baixar a guarda quando percebem que Yun-suk não está tentando machucar ninguém. Na verdade, parece alguém aprendendo a conviver sem atrapalhar. Geovovo e Edan, por outro lado, ficam mais sensíveis. Qualquer barulho lembra o hospital, o ritual, as escadas, e dá para ver no rosto que eles não dormiram bem. Yoshi, que foi um dos que mais empurraram o assunto no começo, se sente responsável. O que mais pesa é pensar que, se eles não tivessem feito o ritual, talvez o professor não teria caído inconsciente. Ele sabe que não dá para desfazer o que aconteceu, mas tenta compensar. Se oferece para falar primeiro quando precisam tomar decisões e para segurar Young-wan quando ele exagera com o telefone. Du Yang, por sua vez, tenta manter o grupo unido, porque percebe que o verdadeiro perigo não é só o fantasma. É eles se quebrarem por dentro, virarem inimigos por paranoia. Ainda assim, a pergunta continua no ar. Se Yun-suk queria amigos, por que houve momentos tão violentos e fora de controle? E a resposta que eles vão entendendo, aos poucos, é incômoda. O medo do grupo também o empurrou. Cada vez que o ignoravam, cada vez que o apontavam como monstro, a energia na sala ficava mais pesada. Não porque Yun-suk gostasse de assustá-los, mas porque o desespero dele crescia. E esse desespero, em alguém que não é totalmente humano, pode sair do controle. E bem quando ele acha que vai começar de verdade a sua vida escolar, aparece um problema novo: os adultos. Uma professora revisa os registros e fica confusa. No papel aparece 21 estudantes em vez de 20. Ela acha que é um erro administrativo, até lembrar o momento exato em que escreveu o nome de Yun-suk como estudante número 21, quase sem pensar. Depois ela revisa arquivos antigos e descobre que, 10 anos atrás, ela foi colega daquela sala. Por isso ela consegue vê-lo. Por isso, para ela, ele não é invisível. Essa revelação dá arrepios,
porque ela sente que a escola guardou esse segredo por tempo demais. E aí entra o verdadeiro vilão do dia a dia, um professor que decide que o certo é ignorar o fantasma e apagá-lo à força. Ele entra na sala, arranca a cadeira de Yoon-suk, empurra ele e ameaça reprovar qualquer um que o mencione. Ele não só assusta, ele controla. Ele até trata mal o vigilante, o pai dele, como se a tristeza fosse um incômodo. O pai carrega anos de culpa e, por cima, agora é humilhado, como se a dor dele fosse um crime. Yoon-suk entende que a presença dele está causando dor às pessoas que ama. Ele tenta falar com os amigos, mas eles o evitam por medo do professor. É um golpe duro. Ele finalmente tinha amigos e agora volta a se sentir sozinho. O melhor amigo dele deixa um bilhete pedindo desculpas, dizendo que está perdido, que não sabe como enfrentar um adulto que tem poder sobre as notas e o futuro dele. E aí dá para ver outra mudança triste. Yoon-suk começa a ficar transparente. Como se a rejeição o apagasse. Como se o tempo dele estivesse acabando. Quase ninguém mais o vê. O professor percebe que o nome de Yoon-suk some da lista e se sente orgulhoso, como se tivesse arrumado o problema. Mas Yoon-suk não vai embora tão fácil. Mesmo que quase não o percebam, ele continua ajudando. Se um garoto deixa uma bola cair, a bola flutua de volta. Se alguém sente frio, uma janela se fecha sozinha. Se alguém está exausto estudando, a xícara parece cheia. E, aos poucos, os garotos percebem que aquela presença nem sempre traz medo, às vezes traz cuidado. Young-wan, que antes só queria visualizações, começa a se sentir culpado por ter provocado, porque entende que por trás do susto existe uma pessoa. O professor, porém, quer acabar com isso de uma vez. Numa noite, ele traz alguém dedicado a rituais, cola talismãs nas paredes e faz uma cerimônia para expulsá-lo. A energia do ritual parece guiá-los até um lugar específico, o armário onde Yoon-suk guarda o que representa a existência dele. A pessoa tenta quebrar o recipiente e encerrar o assunto, como se Yoon-suk fosse um erro para apagar. Mas os estudantes se impõem. Pela primeira vez, em vez de correr, eles ficam. Eles protegem aquele armário como se fosse a coisa mais importante do mundo. Eles dizem ao professor que Yoon-suk tem ajudado todo esse tempo, mesmo quando era ignorado, e que agora é a vez deles protegê-lo. Yoshi, que no começo queria desmascará-lo, pede perdão em nome de todos. Os outros o abraçam chorando e pedem que o deixem ficar até se formarem, nem que seja só para completar o sonho que faltou. O professor, mesmo sem gostar, entende que não consegue quebrar o laço que construíram juntos. O pai de Yoon-suk volta a trabalhar com um pouco mais de paz, porque sabe que o filho já não está sozinho. E Yoon-suk, enfim, vive o que sempre quis. Assiste às aulas, compartilha risadas, ajuda a estudar, aparece em fotos, sente que existe sem pedir permissão. Para o grupo também acontece algo forte. Eles aprendem que o diferente nem sempre é uma ameaça, e que ignorar alguém pode doer mais do que qualquer susto. O tempo passa rápido. Chega a formatura. Na última foto, Yoon-suk aparece sorrindo, como se enfim tivesse completado o sonho dele. E depois daquele dia, ninguém mais o vê. Não como uma tragédia, e sim como um encerramento tranquilo, como se, ao sentir que já pertenceu, ele finalmente pudesse ir em paz. E quando a sala fica em silêncio de novo, todos entendem que o verdadeiro mistério não era o fantasma, e sim como eles aprenderam a cuidar uns dos outros para sempre. Embora a sala volte a ter 20 alunos na lista, fica algo que não se apaga com tinta. A lembrança de que até alguém invisível, até alguém que ninguém entende, pode encontrar um lugar para chamar de lar, quando lhe dão a oportunidade. Fim do drama.